Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai fazer na nossa aula de português um pequeno resumo, tá? Sobre tempo e modo verbal. Tudo isso nós já vimos na semana passada, na live também. Como eu disse a vocês, nenhum aprendizado da noite para o dia, a gente precisa estudar um pouco. Então, a gente vai fazer uma revisãozinha aqui. Então, vou fazer um resumo de tudo, tá? Então, pretérito é passado, mesma coisa, é algo que já aconteceu. Exemplo: eu comi banana. Comi, né? Passou. Presente, algo que acontece no momento. Eu como banana. Futuro, não aconteceu, mas acontecerá. Eu comerei banana. Então, vou falar as três frases e vocês na mesma ordem, tá? Passado, presente e futuro. Eu comi banana, eu como banana, eu comerei banana. Então, assim, eu falei as três frases, uma no passado, que é o pretérito, no presente e no futuro. Lembrando que verbo é ação, tá? O verbo, no caso que eu acabei de falar para vocês, é o verbo comer. Modo indicativo, pretérito. Então, nós temos o pretérito perfeito, que aconteceu uma única vez, né? Pretérito imperfeito aconteceu várias vezes. E o pretérito mais que perfeito, duas ações do passado, mas uma aconteceu primeiro que a outra. Então, vamos ao exemplo do pretérito perfeito. Eu brinquei. Pretérito imperfeito. Eu brincava. Tá vendo? Ambos estão no passado. Mas dá para entender que a gente fez uma única vez. Tipo, eu brinquei. E o outro, que é o perfeito. Agora, o outro, o imperfeito, dá a entender que eu brincava muitas vezes, né? Eu brincava. Vamos o verbo correr agora. Eu corri. Eu corria. Então, assim, quando eu vou falar dessa forma, eu consigo entender que é mais do que uma vez quando eu falei, eu corria, né? Então, o corria, que dá a entender que aconteceu várias vezes, é o imperfeito. Perfeito aconteceu uma vez, imperfeito mais do que uma vez. E agora no pretérito, mais que perfeito, são duas ações. Lembrando que ações são verbos, né? Então, dois verbos do passado, duas ações do passado, mais uma ação aconteceu primeiro do que a outra, né? Um verbo aconteceu primeiro que o outro. Exemplo, eu vou dar o exemplo que a gente deu na aula passada. Léo entrou na sala, mas a professora já havia passado toda a lição. Então, os dois estão passados, né? Quando o Léo entrou na sala, a professora já tinha passado toda a lição. Aconteceram duas situações, duas ações, né? A entrada do Léo na sala e o passar a lição na lousa, né? Só que a lição da lousa ela foi passada primeiro do que a entrada do Léo. Outro exemplo. Quando eu cheguei na festa, o bolo já tinha sido cortado, né? O bolo havia sido cortado. Então, assim, o bolo foi cortado primeiro do que a minha chegada. Então, foram duas ações do passado, tá? Os dois já aconteceram, só que uma acontece primeiro que a outra. Simples assim. E nós temos também agora modo indicativo futuro. Futuro do presente. Ação que acontecerá. Eu brincarei. Simples assim, brincarei. Eu estou afirmando que eu brincarei. Então, daqui a pouco eu vou ali e vou fazer isso, né? Eu vou tirar da minha parte escrita o eu vou brincar, né? Então, eu vou deixar ele lá no passado, né, no meu pretérito, e vou usar agora o brincará, acontecerá, tá? Então, a gente vai usar o verbo no tempo certo, sem o vou. O vou a gente vai deixar só para fala. Então, futuro do presente, ação que acontecerá. E futuro do pretérito, ação com dependência em uma ação do passado. Como assim?
Vou dar alguns exemplos, tá? Eu passaria na prova se tivesse estudado. Tá vendo? Eu tenho um verbo no futuro e eu tenho um verbo no passado. Então, eu passaria se eu tivesse. Né? Outro exemplo que eu sempre brinco com vocês. Meu computador não travaria se eu tivesse atualizado. Né? Dois verbos aí, um com dependência no passado. Só aconteceria uma coisa se eu tivesse feito outra. Se eu tivesse passado antivírus, meu computador não travaria. Então, independente da ordem da frase, é uma ação futura com a dependência no passado. Tem uma outra observação sobre o futuro também que eu quero mostrar para vocês. Toda vez que a palavra ela termina em AM, ela representa o passado. Toda vez que ela terminar em ão, ela representa o futuro. Por exemplo, ó, mês que vem meus amigos viajarão. Tá? Vou mudar porque eu coloquei mês que vem, então já dá para perceber que é futuro. Então vamos colocar assim. Eles viajarão. Eles viajarão. Eles viajarão para a Europa. Tá aqui, ó. Viajarão, futuro, ainda não aconteceu. Eles viajaram para a Europa. Já foi, já passou. Então, toma cuidado nas terminações da palavra, porque se for AM, passado. Ão, futuro. Certo? Essa é a última dica que eu vou deixar aqui para vocês. E a gente se encontra na nossa live. Beijo, gente. Tchau, tchau.